Muito boa noite para o senhor, para a senhora. Eu sou Carlos Martorelli e peço licença para entrar na sua casa. Falando diretamente dos estúdios da Unifia, está começando Conexão Amparo. Pessoal, vocês não fazem ideia o que apenas um único programa do nosso telejornal movimentou os bastidores dessa cidade. Um único programa. E é por isso que eu falo para você. Siga o canal da TV Amparo. Se você não segue, tá perdendo tempo. Se inscreve, não paga nada, é de graça. Acompanhe a nossa página no Instagram, TV Amparo. Gente, um único programa movimentou muita coisa, mas muita coisa. Tanto é que, hoje no nosso segundo programa, nós estamos vindo aqui e dizendo para você que nós tivemos de mudar o nome do nosso programa para Conexão Amparo, porque infelizmente a internet hoje está tomada por inúmeras páginas contaminadas por informações inverídicas, por informações com viés político, é um querendo agredir o outro e usando do desespero das pessoas para inflamar e aumentar e implementar fake news e notícias mentirosas. E por isso nós, a partir de agora, vamos chamar Conexão Amparo, o telejornal da TV Amparo. E olha, uma coisa que eu tô de paletó, vocês não vão ver, me arrepia o pelo, não é brincadeira. Muitos de vocês viram na Rede Record, no Balanço Geral, uma matéria que eu falo com muito orgulho. Nós da TV Amparo chegamos em primeiro lugar. Fomos a primeira equipe de reportagem da televisão brasileira a estar no local. E eu posso falar para vocês, porque foi uma coisa assim inesperada. Nossa equipe de reportagem transitava por Pedreira quando de repente, sirene, barulho. Quando nós nos deparamos, nós estávamos de frente com uma das operações que, olha, vou falar para vocês, segundo palavras do delegado, foi um duríssimo golpe naquela que hoje é a maior facção criminosa que age dentro dos presídios e fora dos presídios. Em Pedreira, essa semana, nós flagramos, no momento que estava acontecendo, a prisão do 01, é isso mesmo, o 01 do tráfico em Pedreira, Santo Antônio de Posse e Jaguariúna. Criminoso... Bigorna, põe na tela aberta, põe as imagens pro pessoal ver, Bigorna, por favor. O criminoso conhecido como Fiote, que desde 2023, quando o então líder do tráfico na região foi preso numa mega operação no aeroporto de Viracopos, em Campinas, desde 2023 teria assumido o comando do tráfico na região, né? E desde então a polícia fazendo um trabalho de investigação, de acompanhamento, conseguiu capturar ele aqui em Pedreira. E não foi uma simples captura, gente. Esse criminoso de vulgo Fiote, segundo a polícia, já era procurado, já tinha sentença, né? Já tinha transitado e julgado uma sentença, ele já era procurado pela justiça por um crime de roubo que já correu em todas as instâncias, ele já estava sendo procurado para cumprir essa pena de roubo. E no momento que ele passava por Pedreira, a polícia o localizou, identificou, tentou a parada do veículo dele, mas ele ciscou de fugir e a polícia, de forma legalista, atingiu tiros nos pneus do carro, como vocês podem ver na imagem, tiros nos pneus do carro e no motor para furar o radiador e obrigar o veículo do criminoso a parar. E nesse momento ele foi imobilizado pelas forças policiais e levado para a delegacia. Está em custódia da delegacia e daqui será encaminhado direto para o presídio para começar o cumprimento da pena pelo crime que ele já foi condenado, o crime de furto. E agora começa uma nova investigação, um novo inquérito, um novo processo tentando atribuir a ele o crime de tráfico de drogas,
lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, que eles chamam de ORCRIM, né? Organização criminosa, no caso dele ser afiliado à facção criminosa, né? Que age dentro e fora dos presídios aí, não só de São Paulo, como de todo o Brasil. Isso segundo as palavras do delegado titular da delegacia de Pedreira. Agora, gente, volta aqui, Bigorna. Abre pra mim aqui, fecha aqui em mim. Bigorna, quero falar com vocês de crime ainda, mas não é esse tipo de crime. Infelizmente a violência, ela vem se profissionalizando, vamos dizer assim, né? O crime, infelizmente, está sempre um passo à frente. Quando encontra uma dificuldade aqui, ele desvia e vai por aqui. E infelizmente, quando a gente fala em crime, não é mais só o crime físico, não é o assalto, não é o furto, não é a violência. Hoje nós temos os crimes cibernéticos, crimes digitais, né? E infelizmente, para vocês terem uma noção em números que eu vou falar para vocês, números de 2024 para cá, nós já tivemos um aumento de 45% no número de crimes digitais, chegando à incrível marca de mais de 5 milhões de casos diferentes. E entre esses crimes digitais a gente pode citar o phishing, que é muito comum, phishing do inglês, que é o pescar, né? Onde eles enviam links no seu WhatsApp, ou por mensagem, ou no Instagram, ou no Facebook, sempre com uma oferta muito tentadora, e a pessoa, às vezes por ingenuidade ou por curiosidade, vai lá e clica no link. Clicou no link, já era. Então, muitas modalidades de crimes digitais. Eu vou chamar uma matéria aqui, que é uma matéria muito interessante, falando sobre os crimes digitais, porque eles já chegaram em Amparo. Nós tivemos aqui algumas pessoas em Amparo que sofreram crimes digitais, que se a gente falar aqui, talvez você não acredite. Então eu vou chamar para você ver com os seus olhos. Por favor, crimes digitais, chama a matéria aqui, Bigorna, na tela. 2025 chegou e com o ano novo, o que chegou também foram os golpes, os já conhecidos e os novos. Só aqui em Amparo, nessas 2 últimas semanas, 2 pessoas foram vítimas desse tipo de golpe. Uma por WhatsApp e a outra por telefone convencional. Foi tudo muito rápido. Pelo WhatsApp, Noemi recebeu uma ligação como se fosse um funcionário do seu banco, dizendo que alguém teria tentado realizar uma compra no seu cartão de crédito no valor de R$4.000. Tudo tão bem feito que nem deu tempo de desconfiar. Então, Paulo, eu não desconfiei porque o meu banco tem costume de me ligar toda vez que tem uma conta de um valor mais ou menos alto, ele me liga confirmando se realmente é eu que estou fazendo aquela compra. E eu não desconfiei de nada, porque sempre eles me ligam, e me ligaram falando que era do banco, que eu tinha efetuado uma compra no Rio de Janeiro, uma compra online no Rio de Janeiro, no valor de R$4.000. Eu falei para ela que essa conta, não existia, né? Eu não fiz essa compra, nem online, nem nada. Então, aí eu pedi para ela, falei, não, vamos cancelar então, porque essa compra não é minha. Alguém tá usando o meu cartão. Falou, então tá bom, dona Noemi, então nós vamos cancelar, não é a senhora mesmo, né? Não, então vamos cancelar essa compra provisoriamente até a gente efetivar de vez. Mas para isso você precisa, eu vou fazer uma chamada de vídeo com a senhora e a gente vai conversar como que foi, porque esse celular é um Galaxy 7 e falou todos os dados do celular que estava sendo efetuada essa compra. Eu falei, não, esse celular não é meu, não fiz essa compra, vamos cancelar. Eu desesperada, né, porque o valor é muito alto, eu desesperada nem desconfiei, não desconfiei, porque o banco já tem esse de costume de me ligar. Aí foi que eu liguei pro banco, falei com uma moça, um banco lá de uma agência qualquer e comentei com ela, ela falou que realmente era um golpe, que eu tava sofrendo um golpe, para mim não passar dados nenhum, e o rapaz queria que eu fizesse uma chamada de vídeo. Eu, nervosa, fiquei andando para casa, para lá e para cá, e acho que ele não conseguiu capturar a minha imagem. Então deu tempo de eu fazer o cancelamento dessa compra. Outra forma de fisgar vítimas é por falsas mensagens institucionais. Bandidos se passam por bancos ou órgãos do governo e pedem dados aos usuários. A fraude pelo WhatsApp segue da mesma forma. Uma conta falsa simulando ser a empresa.
Ainda em Amparo, Jaqueline Pavan, nas últimas semanas, fez um desabafo nas redes sociais sobre um golpe sofrido com seu pai. Quem já conhece a história, há 15 dias o meu pai caiu num golpe. Ligaram no celular dele e esse número que ligaram é o número do banco, então do banco dele, e por isso que ele atendeu, e se passando por um funcionário do banco, e esse funcionário já tinha todos os dados do meu pai. Então assim, meu pai não passou dado, meu pai só teoricamente confirmou, porque já tinha todos os dados, já sabia o quanto meu pai tinha na conta, e através só de algumas respostas do meu pai, a pessoa fez um empréstimo pela conta dele e retirou o dinheiro que ele estava na conta e ainda tirou do crédito especial, ou seja, ficou negativo e foi feito um empréstimo. E na hora meu pai ficou extremamente nervoso, porque daí na hora que ele entrou no aplicativo, ele viu o que aconteceu e ele estava trabalhando e imediatamente quando ele saiu do trabalho, ele estava saindo do trabalho, né? Ele já foi para o banco para resolver e chegando lá que ele se deu conta de que tinha sido um golpe. E de lá ele já foi fazer boletim de ocorrência também, e isso há 15 dias, né? Nós ainda não tivemos um retorno do banco, nós estaremos indo lá amanhã para resolver o que vai acontecer, se vão devolver esse dinheiro e se vão cancelar o empréstimo de forma legal, ou senão a gente vai ter que correr atrás dos nossos direitos, né? Porque eu já tive algumas informações de advogados de que é direito do banco devolver, né? Porque ele não foi feito um Pix. Se meu pai tivesse feito um Pix, assim como a gente já tem conhecimento, não tem devolução. Mas da forma que aconteceu, então, pelo que a gente sabe, o banco tem que devolver e cancelar esse empréstimo. Mas nós vamos tentar resolver isso de forma amigável, sem ter que entrar na justiça e nada, né? Mas se realmente a gente não tiver esse retorno do banco, daí a gente vai atrás dos nossos direitos, né? Agora meu pai tá um pouquinho mais tranquilo, nós estamos tranquilos também, apesar do susto, né? E nós estamos com fé que as coisas vão se resolver. E só para finalizar, quero deixar aqui um alerta. Tome muito cuidado. Já falei aqui em casa, não atenda nenhum tipo de ligação, independente se é 19, se é 3808, se é algum telefone que você acha que é da cidade. Já orientei aqui na minha casa para não atender. E se for alguma coisa importante, a pessoa vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, assim, eu falei, né, em rede social como uma forma mesmo para alertar o máximo de pessoas. Porque nós caímos nesse golpe, mas a gente não quer que isso aconteça mais. Infelizmente, ninguém faz nada, né? O que deixa a gente um pouco mais chateado, porque todo dia tem pessoas caindo, ninguém resolve isso, né? Então é só como um alerta mesmo para que você passe, principalmente para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós, pessoas mais idosas, que é o alvo principal, né, dessas pessoas, né? E então é como uma forma de alertar mesmo. Não atendam ligação, não passe nenhum tipo de informação. Poxa, que tristeza, que tristeza. A gente fica sentido e aqui aproveito o espaço para deixar toda a nossa solidariedade para a família da influenciadora Jaque Pavan e a Noemi. Infelizmente, todos nós estamos aí suscetíveis a cair nesse tipo de crime, né? E por isso que eu falo que é importante o espaço da informação. Eu acredito que o único combate, a única forma de combater esse tipo de crime é através da informação. Então você que assistiu essa matéria, conversa com o pai, principalmente com o pai, com a mãe, com a avó, porque quando você pega uma faixa etária de 20, 15, 30 anos, as pessoas estão mais antenadas nessas coisas referentes à internet. Só que quando a gente pega uma faixa etária de 40, 45, 50 para mais, complica um pouco. Então, a informação é a nossa grande arma. Tá certo, pessoal? Agora, vamos dar um giro? Uma coisa que eu queria falar com vocês, que assim, ó, tô preocupado, de verdade, não é brincadeira não. Quem assistiu semana passada o nosso jornal, lembra que eu trouxe aqui alguns números do boletim epidemiológico, onde a gente falou já na casa de 200 casos de dengue na semana passada, do começo do mês, poxa, do dia 1 de janeiro ao dia 20, mais ou menos. Não, dia 14 acho que foi, não me lembro direito agora de cabeça. Do dia 1 ao dia 14 já tinham mais ou menos 14 casos de dengue, né? Já tinham 200 casos de dengue aqui em Amparo.
E agora nós estamos indo para a segunda semana, o nosso segundo telejornal, e nós acabamos de receber o boletim epidemiológico. Nós já estamos com 414 casos de dengue confirmados, uma morte e mais 4 mortes em investigação. Que, diga-se de passagem, quando nós falamos em investigação, é um protocolo que tem que ser cumprido. Só que quando chega para ir a investigação para confirmar se o caso é dengue ou não, 90% de chance, para não falar 99%. Muito provavelmente esses 4 casos também sejam mortes referentes à dengue. Então, assim, o que me preocupa é, se uma semana eu tinha 200, essa semana eu tenho 400, semana que vem nós estamos falando de 600, se der um mês nós estamos chegando quase em 1000 casos de dengue. Então, assim, pessoal, muito cuidado. Existem algumas coisas que nós podemos fazer e eu estou preocupado porque uma das formas mais simples também, além da conscientização, cuidar do local onde mora, né? Cuidar do acúmulo de água, enfim, coisas que nós já falamos. Uma das formas de se proteger qualquer é o uso de repelente. Só que, infelizmente, além de ter que lidar com o problema da dengue, nós estamos tendo que lidar com o problema do aumento no preço do repelente. Então a gente vai chamar uma matéria aqui porque é de cair a bunda no chão. É impressionante, gente. Na hora que a população mais precisa daquele produto por um problema público de saúde pública, gente, tem pessoa tirando vantagem. Aí a gente não sabe quem é, se é a farmácia, se é o produtor, se é o fabricante. O fato é, o valor, o preço do repelente subiu repentinamente. Então eu vou chamar a matéria aqui, vamos jogar na tela, acompanha comigo, por favor. Não é só em Amparo que o cenário da dengue preocupa. No estado de São Paulo foram mais de 2.000 óbitos em 2024, quase 600% mais do que em 2023. Mais de 2 milhões de pessoas tiveram dengue em 2024 em todo o estado. E até agora, dia 25 de janeiro, já foram detectados 29 mil casos de dengue. A escalada de casos se reflete em busca de proteção. Em Amparo, nessa rede de farmácia, a busca pelo repelente cresceu. Em dezembro, foram vendidos 186 frascos de repelente e até o dia 25 de janeiro foram 711 frascos, um crescimento de 383%. Teve sim um aumento significativo, né? Um aumento de casos de dengue. O especialista ainda explica como escolher o repelente ideal para cada caso. Todos os repelentes são eficazes, mas os mais eficazes para o mosquito da dengue são os compostos por icaridina, que eles acabam espantando por mais tempo, né? Ou afugentando o mosquito. Dão mais tempo de reação no corpo. A orientação do PROCON é essa mesmo, sempre pesquisar pelo item mais barato, porque a variação de uma farmácia e outra do mesmo produto pode chegar até 110%. Exemplo, nessa farmácia, este produto aqui está custando R$ 57,00. Numa outra, a gente achou o mesmo produto por R$ 120,00. Os dados foram coletados em 6 sites e lojas físicas em Amparo. É importante ficar atento nas compras pela internet. Além do preço, é importante verificar o peso e a sua qualidade. Também ficar de olho na cobrança de frete e prazo de entrega. Poxa, que bom que quando a gente procura, a gente ainda encontra pessoas que têm consciência, né? Graças a Deus a gente viu aí, pelo menos nesse caso, aí, a farmácia está com um valor bom, um valor acessível, um valor justo, um valor honesto, para que todo mundo possa, né, ter acesso a utilizar o repelente, que hoje, se a gente for olhar, é quase que um produto de necessidade básica, não é mesmo? Agora, deixa eu aproveitar aqui e falar com você. Ó, se você aí no seu bairro, na sua região, foi comprar um repelente, achou que o valor tá absurdo, se tem uma reclamação, se tem uma denúncia, repito, gente, nós estamos aqui para vocês. Manda mensagem pra gente, manda e-mail pra gente. Produção, de novo, põe aqui embaixo, por favor. Ó, manda mensagem pra gente no e-mail tvamparo@tvamparo.com.br. De novo, tvamparo@tvamparo.com.br ou no nosso Instagram, TV Amparo, tá legal? Manda mensagem pra gente. Eu quero que vocês sejam os meus olhos, que eu vou ser a sua voz, tá legal? Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui muito legal, muito interessante.
A gente comentou aqui a questão da dengue, eu passei para vocês o meu e-mail, para vocês terem denúncias, para vocês passarem as coisas pra gente. Agora, como a gente estava falando então, de dengue, eu tenho uma outra matéria que eu quero chamar, só que eu queria pedir um favor para vocês. Na verdade, eu queria pedir uma ajuda para vocês, porque é uma matéria que foi feita por um repórter novo, um repórter que está começando aqui agora, né? Eu queria pedir um incentivo de vocês para ele. Menino novo, menino que está começando, está engatinhando aí na profissão, né? E ele vai fazer uma matéria muito interessante pra gente, falando sobre o multirão da dengue, é isso mesmo. A prefeitura está realizando no Jardim Silvestre um multirão, onde está contando com a colaboração da própria população e os agentes públicos da saúde para tentar eliminar os focos de dengue dentro da cidade e principalmente dentro de lugares onde se detectou que tem maior incidência de casos. Então, como esse repórter que está começando agora vai trazer essa matéria pra gente, eu queria pedir, por favor, para vocês, deem incentivo para esse garoto que está começando. Vamos bater uma salva de palmas para ele. Por favor, traz pra gente aqui como que tá a questão do multirão aí no Jardim Silvestre. Fala pra gente, por favor. De porta em porta, os agentes de saúde visitaram os moradores do bairro do Silvestre, orientando sobre os riscos da dengue. A chegada das chuvas e o tempo quente é potencial risco para os focos do mosquito Aedes aegypti. Estamos aqui com a Shirley, que é agente comunitária, e a gente acompanhou um procedimento que ela fez aqui num comércio, dando orientação, e uma coisa que chamou a atenção. Você orientou que tirasse o pote que ficava embaixo do vaso. E a gente percebeu que a pessoa não gostou muito. Eu queria que você explicasse. Às vezes as pessoas pensam que para ter dengue precisa ter uma piscina. Não, qualquer espaço, por menor que seja, é o suficiente? Exatamente, uma gota. Às vezes uma gota do suor vai ser um oceano para eles, né, gente? Então não é questão de muita água ou pouca água. É a questão que vai ter uma gota e ele vai eclodir e vai vir os mosquitinhos da dengue. É um processo mesmo. Quanto ao que a gente está fazendo hoje, realmente, vaso, a planta tem que ficar no chão, né? Porque aí acumula. Então é um procedimento normal mesmo da gente comunitária dia a dia, né? Tá fazendo essa orientação e fazendo tudo isso. Mas a dengue está aí para matar e qualquer coisa que vocês verem água tem que mesmo que jogar fora e não acumular nada, nada, nada. Nenhuma tampinha, nada, nada. Nós estamos aqui dentro de uma residência acompanhando uma das fiscalizações que eles estão fazendo e eu estou aqui ao lado da Benedita. Ela vai explicar para a gente algo que eu achei muito interessante, eu mesmo não sabia, a respeito de locais onde tem acúmulo de água. O que você, morador, pode fazer na sua casa? O que aconteceu ali, Benedita? Então, encontrei água, né, no ralo, e são ralos que não sai totalmente a água, então a gente está orientando a colocar detergente, pode até mesmo vinagre e sabão em pó. Que como é uma química, né, acaba matando os ovinhos, né? Então a gente orienta os moradores, está colocando em ralos que ficam água parada, detergente, sabão em pó, vinagre, é isso. Porque o cloro, ele evapora, o sol também evapora. Isso que eu ia perguntar. Isso, tá, evapora. Então ele é volátil, né? Então ele não dura muito. E aí a água fica limpinha, então daí os ovinhos acabam eclodindo, né? O amparense já começou 2025 com números preocupantes e o senhor Marcelo Stafocker sabe da importância do trabalho da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. Excelente, eu acho que tem que ser mais vezes fiscalizado, né? Porque a gente é consciente do que acontece, que nem o vinagre falado e o detergente eu não sabia. Eu jogava cloro, eu jogava desinfetante, procurava lavar, mas eu não sabia que o detergente e o vinagre seria importante colocar ali. E tem muita gente que a gente procura guardar, né? Eu cubro a piscina, eu tento o vaso também, não sabia que o pratinho também, mesmo furado, tinha problema. E então acho que deveria ser mais fiscalizado, porque tem muita gente que não tem essa responsabilidade, né? E de repente o vizinho pode me prejudicar, né? A saúde em Amparo já começou esse ano com muito trabalho para evitar uma verdadeira epidemia de dengue. Agora nós estamos aqui com o Carlos Arthur, que é membro da Prefeitura, e ele vai explicar para a gente um pouquinho o porquê que nós estamos aqui no Jardim Silvestre fazendo esse trabalho. Por que está acontecendo esse trabalho aqui? Foi escolhido a dedo ou foi por acaso? O Silvestre hoje é o bairro com o maior número de casos de dengue.
Então, o primeiro mutirão contra a dengue em Amparo foi realizado aqui. Muita gente trabalhando, diversas equipes, separadas por quarteirões, e está acontecendo casa a casa. Todas as casas que estão sendo visitadas estão sendo vistoriadas. As casas que estão fechadas estão ficando no agendamento para a equipe da Unidade de Saúde do Silvestre fazer uma vistoria pós o mutirão. Mas a vistoria vai acontecer e hoje, então, muita gente trabalhando, várias secretarias envolvidas, com o apoio da Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito. Então, realmente é um mutirão para fazer a diferença, para cuidar, porque Amparo realmente está sofrendo muito na questão da dengue. Esse casa a casa está acontecendo na cidade inteira. Como foi feito um decreto, foram contratados muitos agentes de endemia e está acontecendo na cidade inteira. Mas hoje um mutirão específico aqui no Silvestre, fazendo uma limpeza geral, vistoria e orientação à população. Maravilha, maravilha. Repórter novo, vocês gostaram dele também? Legal, né, gente? Pessoal, é o que a gente sempre fala. Nesse momento de crise, momento de muitos casos, o momento está explodindo dengue para tudo quanto é lado, a prevenção é a melhor vacina, é o melhor remédio, é a melhor solução, é o que tem de melhor. Nós todos, como sociedade, eu, vocês, poder público, nós temos que nos unir para conseguir alcançar uma solução mais breve, mais rápida e que traga problema para menos pessoas. Tá legal? Agora, gente, quem assistiu aqui domingo passado vai lembrar, semana passada eu prometi para vocês que hoje, nesse domingo, eu traria aqui 2 matérias. Foi um compromisso que eu assumi com vocês. O primeiro deles foi a questão do uso do hospital, né, da Santa Casa pelos moradores de Monte Alegre, né? Essa foi uma promessa que eu fiz para vocês aqui. E a outra questão do Pix. Então, para não deixar de faltar com a verdade com vocês, eu vou passar aqui para vocês uma informação. Eu, pessoalmente, Carlos, procurei a Prefeitura de Monte Alegre, tá? Busquei contato junto à Secretaria de Saúde, junto ao gabinete do prefeito. Infelizmente, até o fechamento dessa edição aqui, nós não conseguimos uma resposta oficial. Porém, os microfones da TV Amparo continuam abertos. Aliás, diga-se de passagem, para nós é um prazer receber uma resposta oficial, porque o que eu já disse no outro jornal, eu repito aqui. Cada vez que uma pessoa, seja do executivo ou do legislativo, traz uma resposta, uma orientação oficial para a população, ela não está trazendo essa resposta para mim, mas é para as pessoas. Cada vez que alguém recebe o microfone da TV Amparo, responde uma pergunta para o Paulo, não é para o Paulo, é para as pessoas que assistem o jornal. Então, o nosso espaço continua aberto, tá? O que eu posso trazer para vocês são informações minhas, como testemunha ocular. Eu, hoje, vindo para cá, passei no ponto de ônibus do lado do Supermercado Unidos ali, vi pessoas que eu conhecia, parei para conversar e, por acaso, a pessoa estava esperando o ônibus para ir embora para Monte Alegre, porque ela falou que ela tinha vindo no hospital visitar um parente. Então, assim, o que eu posso falar hoje, pelo que eu vi, até agora, se você 11 horas da noite passar mal, precisar, vai para Amparo, normal, tudo continua normal, tá certo, pessoal? Pelo amor de Deus, não caia em especulação, tudo que é informação que você escuta em paginazinha de internet, de Facebook, eu falo isso para vocês, não é à toa que nós tivemos que mudar o nome do nosso jornal para Conexão Amparo. Infelizmente tem muitas páginas hoje no Facebook, páginas contaminadas com viés político partidário, que pegam às vezes um pequeno problema, uma pequena pulguinha e por vácuo na comunicação, pegam essa pulga e transformam ela num monstro e vão colocando aquilo na cabeça das pessoas e fazendo terrorismo na cabeça das pessoas. Então falo para vocês, não caia nessa. Procure informações de fonte correta, como essa que a gente está trazendo para vocês hoje. Se você precisar de uma ajuda, se você tiver um problema hoje você pode continuar indo no Ana Sintra, ok, pessoal? Agora, repito, os nossos microfones estão abertos para que vocês do Poder Público possam trazer informação oficial para a população que tanto deseja saber sobre esse assunto. Tá ok? Agora, seguindo, uma outra promessa que eu fiz aqui foi falar a questão do Pix. Porque a semana passada foi
um bum bum bum, zum zum zum, um burburinho na internet, uma loucura. Depois daquele vídeo do Nicolas, que até eu, por curiosidade, fui pesquisar, e é verdade, né? Eu joguei no ar aqui, assim, uma coisa que eu supus. Eu falei, nossa, talvez seja um dos vídeos de maior alcance, né, na história da Meta. Não falei bobagem não, pessoal, não falei bobagem. O vídeo do Nicolas, se eu não me engano, pelo que eu li, foi o segundo vídeo de maior visualização na história do Meta. Então assim, realmente, tá? Deu o que falar, muita gente percebeu que no dia a dia do comércio teve alteração e muita gente perguntava, mandava mensagem no TV Amparo, @tvamparo.com.br e principalmente no Instagram da TV Amparo, muita gente mandando mensagem perguntando, mas e aí, é verdade ou mentira? É mentira ou é verdade? Então o que a gente fez? Fala, já que é para informar, vamos informar com qualidade. Vamos pegar alguém que realmente tenha conhecimento, capacitação, que não vai falar, eu acho que é. Não, não é eu acho. É ou não é? Então agora, nosso repórter Paulo Mendes, que hoje eu não chamei ele tá até com ciúme, ele tá bravo. Fala, você não chamou meu nome ainda. Ele falou, agora eu vou chamar, Paulo. Calma, Paulo, calma, Paulo. Paulo Mendes fez uma matéria espetacular falando sobre o Pix, né? Então eu vou chamar aqui. Paulo, conta pra gente como é que ficou essa história do Pix, o que é, o que não é, o que não mudou, o que mudou. Conta pra todo mundo, por favor, Paulo. Desde o primeiro dia do ano, a Receita Federal informou que ia receber as informações sobre as transferências realizadas por meio de Pix e de cartões de crédito. Desde então, uma série de dúvidas tem surgido nos contribuintes. Aí, as mentiras aumentaram, principalmente as que têm surgido na internet. Hoje é a principal ferramenta que a população usa para fazer pagamentos. Para se ter ideia, em 2024, cerca de 27 trilhões em valores monetários foram transitados pelo Pix, enquanto que o segundo lugar, que é o cartão de débito e crédito, atingiu aí 20 trilhões, então cerca de 7 trilhões a mais foi transitado pelo Pix. Segundo a Receita Federal, nada muda para o contribuinte, pois as informações sobre as instituições financeiras, como fatura do cartão de crédito e as movimentações bancárias, já são informadas há mais de 20 anos. Acontece que esse monitoramento, esse controle, já é feito pelas instituições financeiras. Então, todo profissional que trabalha em instituição financeira, uma vez que ele se deparou com situações, com transações atípicas, transações que fogem do perfil do cliente, que exista alguma suspeita, o próprio banco ele é obrigado a informar para os órgãos competentes, que é o COAF, o Ministério Público, essa transação. E aí esses órgãos que vai fazer essa fiscalização, essa investigação. Então não precisava o governo criar mais esse monitoramento. Então caiu muito mal aí a comunicação do governo, a população ficou receosa, teve toda essa movimentação nas redes sociais, né? Então hoje, se a gente for analisar o Pix, ele é como se fosse uma transação em dinheiro. E o governo, a Receita Federal, não tem como monitorar essa transação. A não ser que exista uma quebra de sigilo bancário, ou senão, se a transação for uma movimentação atípica e o próprio banco informar isso aí para os órgãos competentes. Nós estamos na 13 de maio, o principal ponto de compra da cidade de Amparo, e por todas as lojas que a gente passou, a dúvida é sempre a mesma. Quais impostos serão cobrados agora com o novo modelo de Pix? Bom, vamos então dar um exemplo clássico do que pode acontecer com um trabalhador brasileiro. Vamos imaginar que é o senhor José. O senhor José trabalha numa padaria e ele recebe um salário de R$3.000 por mês, com carteira assinada. O senhor José, no final de semana, ele faz um bico. Qual que é esse bico? Ele faz churrasco para pessoas. Então, no final de semana, ele está de folga, ele é contratado. Vamos dizer que num mês o senhor José conseguiu faturar, fazendo churrascos no final de semana, R$2.500. Então aí nós temos uma movimentação de receita só do senhor José de R$5.500 num mês.
O senhor José seria tarifado por essa instrução normativa da Receita Federal? Não. Tarifado não. Mas, automaticamente, pelo fato dele ter recebido mais de 5 mil reais, a Receita Federal receberia essas informações dele. Então, acho que o governo estava de olho nessas transações que ele não tem conhecimento. Transações de Pix, como eu disse anteriormente, é como se fosse dinheiro. E se não for enviado, se não for uma investigação, quebra de sigilo bancário ou uma transação atípica que o próprio banco informe para os órgãos competentes, o governo não tem ciência desses valores. Então era isso que o governo queria ter, esse controle. Hoje, em janeiro de 2025, as pessoas podem ficar tranquilas. Primeiro, porque a instrução normativa já foi revogada. Porém, mesmo se ela não tivesse sido revogada, ela inicialmente, o texto dela não previa a arrecadação de impostos sobre a movimentação do PIX. Mas ela daria informações à Receita Federal. Com essas informações, a Receita Federal, junto ao governo, poderia, assim como aconteceu com a MEI no passado, criar maneiras de evitar essa sonegação. E essas maneiras de se evitar a sonegação é, obviamente, tributando estas atividades ou, eventualmente, até mesmo essas movimentações. O que é importante para o cidadão é sempre ficar atento a todas essas instruções normativas, todas as medidas do governo, questionar junto a especialistas esses casos, para que essas pessoas verifiquem esse impacto que vai ter na vida delas. E, obviamente, as pessoas têm de exercer, sim, a sua cidadania quando não concordarem com algo. Porém, nós sabemos que é importante no Brasil a arrecadação de impostos, é importante que esses impostos sejam justos e que eles retornem à sociedade. Mais uma vez aí, a importância da cidadania para a população em geral, não apenas a alguns determinados grupos. Poxa, show de bola. É isso que eu falo, o Paulo sempre me surpreende. Eu chamei a matéria achando que ele estava falando com um especialista, mas além de um, ele trouxe 2 especialistas. Quer dizer, quanto mais informação, melhor. E é isso que a gente preza para vocês. Sempre trazer um máximo de informação, um máximo de notícia boa. E por falar em notícia boa, gente, essa daqui é espetacular. Eu não sei se todos sabem, para quem não sabe, atenção, você pai, você mãe que tem um filho adolescente e às vezes está naquela batalha, poxa, eu queria tanto que o meu filho estudasse, ou você mesmo, adolescente, que está assistindo o nosso telejornal e está naquela batalha, poxa, eu queria tanto fazer uma faculdade. Olha que notícia maravilhosa. Essa, para ser honesto, nem eu conhecia. Por isso que eu falo que é importante seguir a TV Amparo, seguir o nosso canal no YouTube, TV Amparo. Gente, isso aqui é fera demais. Olha que legal. A Prefeitura de Amparo anunciou que tem um programa chamado Uniamp. Ah, mas o que é o Uniamp? É um programa de bolsas de estudo para a universidade. É isso mesmo que você ouviu, tá? Existia num primeiro momento mais de 40 bolsas de estudos que a Prefeitura estava destinando a esse programa, tá? E terminava as inscrições no dia 13 de janeiro. Então nós tínhamos 40 vagas, 40 bolsas de estudos para serem, destinadas a estudantes que precisavam dessa bolsa, 40 bolsas, e as inscrições terminaram no dia 13 de janeiro. Mas aí vem uma outra boa notícia que ninguém esperava. As inscrições foram prorrogadas, até a semana que vem, e a Prefeitura incluiu mais 15 bolsas de estudo. Então, ao total, serão 55 bolsas de estudos, e você pode se inscrever até o começo da outra semana. Produção, aqui na tela não está escrito que dia que termina a inscrição, produção? 27, é isso? Dia 27, então, repetindo a notícia inteira para ninguém entender errado. Ao todo, 55 bolsas de estudo, primeiro 40 e depois mais 15. E o prazo de inscrição foi prorrogado, era para o dia 13 e vai até dia 27 de janeiro.
Tá legal? Então eu vou chamar o Paulo aqui, porque o Paulo tá com o reitor da universidade e vai explicar um pouco mais sobre esse programa. Vamos lá. Paulo, chama aí. É com você, meu amigo. É isso mesmo, Carlos. Notícia boa a gente tem aqui no Conexão Amparo. Estou aqui do lado do Fábio e ele vai falar mais pra gente sobre essa quantidade a mais de bolsas da Uniamp e também tem um prazo maior agora. Exatamente, Paulo. A prefeitura ela está concedendo 15 bolsas a mais aí no programa Universidade Amparense, aí, o Uniamp, tá? E o prazo também de inscrição foi estendido. Agora os candidatos podem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro. Então são mais 15 vagas para todas as áreas, todos os cursos. Exatamente, são mais 15 vagas, nós vamos totalizar esse semestre aqui com 40 vagas para os cursos presenciais de Direito, Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Administração, entre outros cursos. Então não perca tempo, corre já e faça a sua inscrição no Uniamp. Muito bom, muito bom, muito bom, Paulo, que legal. Pessoal, a gente brinca, mas agora aqui falando sério, né? Vocês podem perceber que toda notícia que a gente possa vir a dar aqui, se a gente pega problema de saúde pública, você vai ver que no fundo, todo problema de saúde pública tem o quê? Um problema lá atrás que é a questão da conscientização, a questão da formação, a questão da educação. Você vai falar em crime cibernético, né? No fundo, você pega que a maioria das grandes vítimas de crimes cibernéticos são vítimas por falta de informação ou da educação. Então você fala assim, a educação ela é a base para qualquer coisa. Então quando eu vejo uma matéria como essa que o Paulo fez, eu particularmente fico muito feliz, porque eu falo, eu gostaria que todas as cidades, não só Amparo, eu gostaria que todas as cidades tivessem condição de ter um programa dessa natureza, de beneficiar pessoas que precisam e não têm condição a ter acesso a uma educação de terceiro grau, né, a faculdade. Seria maravilhoso, né? Eu falo que se todo mundo tivesse acesso à educação, se todo mundo tivesse uma maior formação, para todos nós, para mim, para você, para todos, a sociedade como forma geral, ela seria muito mais saudável, ela seria muito mais igualitária, ela seria muito melhor. Então, muito feliz com esse programa e espero que nos próximos anos esse programa se estenda, se expanda, que a gente possa ter cada vez mais bolsas de estudo para mais pessoas terem acesso a uma educação de qualidade, tá certo? Agora, dando um giro aqui, pessoal, eu queria chamar o nosso comentarista esportivo, Paulinho Cunha, não poderia ser outro, é o cara que sabe do riscado, manja da bola. Paulinho Cunha vai trazer pra gente aqui, porque olha, não é falar, eu tô pulando de alegria. São Paulo campeão da Copinha, gente, em cima do Corinthians, não poderia ter coisa melhor, né? E o Paulinho Cunha vai trazer pra gente aqui. Paulinho, primeira coisa, meu amigo, queria que você falasse sobre a Copinha, vitória do São Paulo em cima do Corinthians, mas sobretudo, eu queria que você falasse das revelações que a Copinha trouxe esse ano. A gente sabe que muitos atletas que hoje são consagrados, no passado estouraram na Copinha. Então eu queria que você trouxesse pra gente também alguns nomes que você imagina aí que nos próximos anos, seja no São Paulo, no Corinthians ou em outros grandes clubes, quem que você acha que vai estar pipocando aí projeto de craque do futuro, né? E outra, a produção soprou pra mim aqui que já começou o campeonato de futsal aqui de Amparo e já tem jogo rolando, já tem equipe se enfrentando. Então, Paulo, é com você, meu amigo. Olá, pessoal, tudo bem? Paulinho Cunha na área, diretamente aqui, ó, de Paraty, dessa cidade maravilhosa, dando um tempinho nas minhas férias para falar com você, meu amigo Carlos Martorelli. E, claro, trazer as últimas informações do futsal de Amparo, né? Para quem é de Amparo, está acontecendo o Campeonato Municipal de Futsal, né? E nessa sexta-feira tivemos 3 rodadas. Vou passar para você os resultados desses últimos jogos. O Atlanta perdeu para o Imperial por 4-3. O Celtic goleou os amigos do futsal por 6-1. Belo jogo, muitos gols, ó, vale a pena ver. Lotus bateu por 3-1 o Jardim Brasil. Esses são aí, então, os últimos resultados das rodadas que aconteceram nessa sexta-feira, dia 24. E lembrando que a partir de março, a TV Amparo vai transmitir todos os jogos do futsal da Série Ouro e Série Prata para você. Isso mesmo, é só acompanhar lá no YouTube da TV Amparo. E nesse sábado, dia 25, São Paulo completou
471 anos, hein? São Paulo aí, que é uma das megalópolis mais importantes do planeta. E claro, com ela, junto temos o quê? A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tivemos ontem no Pacaembu, a grande final entre São Paulo e Corinthians. E o São Paulo que acabou aí sendo pentacampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em cima do Corinthians. Acabou vencendo ontem de virada por 3-2. Isso mesmo, hein? O Corinthians que saiu 2-0 na frente, acabou tomando a virada no segundo tempo e o São Paulo sagrou-se campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com os gols deles, deixa eu pegar aqui para você, ó. Paulinho marcou 2 vezes e Andrade decretou a vitória do tricolor. Já pelo lado do Corinthians, Denner e Gui foram autores do gol aí da molecada lá de Itaquera. Com isso, o São Paulo somou-se então 5 títulos da Copinha, né, integrando junto ao Inter e Fluminense, que também tem 5 títulos cada. Já o Corinthians é o maior campeão da competição, com 11 títulos. Pessoal, eu sou Paulinho Cunha, fico por aqui e até domingo. Um abraço. Maravilha, Paulinho. É isso aí, pessoal. E ó, Paulinho, quem quiser acompanhar o Paulinho já sabe, todos os dias das 7 às 9 da noite, programa Corneteiros na Rádio Cidade das Águas. Paulo Mendes fazendo um bate-bola muito legal, trazendo informações sobre o esporte todo santo dia, tá certo? Agora, gente, nós vamos finalizando por aqui. Eu tinha 2 recadinhos que eu queria passar para vocês muito importantes, ok? Primeiro recado, vocês já sabem. Se você tem matéria, reclamação, denúncia, perguntas, dúvidas, qualquer coisa, você tem um vídeo, aconteceu alguma coisa na sua rua, tem um buraco, tem qualquer coisa que você precise de voz, nós estamos aqui para isso. Então, de novo, a produção vai pôr aqui embaixo nosso e-mail, tvamparo@tvamparo.com.br. Mais fácil ainda, Instagram, @tvamparo. Manda pra gente, entre em contato com a gente, o que você precisar, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? Agora, outro recado importante que eu queria dar para vocês, pessoal, é o seguinte. Essa semana, o ministro Rui Costa, o ministro do governo federal, dentre várias coisas que ele fala, que algumas eu concordo, outras não, mas ele falou uma frase que eu queria chamar a reflexão de todo mundo. Ele falou, a verdade precisa chegar primeiro. Então, eu quero dizer com vocês, esse espaço que nós temos aqui, ele está aqui para isso. Vamos aproveitar esse espaço para trazer informação para as pessoas. Não vamos deixar que páginas infectadas por maldade na internet cheguem primeiro para as pessoas com mentiras. Se vocês têm alguma coisa que precisa ser levada à sociedade, nós estamos aqui para isso, esse é o nosso papel. A gente vem para cá fazer o jornal, não é para falar, vou prejudicar o fulano, vou atrapalhar o... Não! Nós vimos aqui fazer esse jornal com um único propósito, um único intuito. A gente quer levar informação para vocês, tá certo? Então, da minha parte, fica o meu muito obrigado. Adorei fazer esse segundo jornal, agora Conexão Amparo, tá certo? E eu vou ficando por aqui.